nas suas decisões e o projeto está aí, como eu disse, é um sonho e acho que a vida começa de um sonho. Se a vida não começasse de um sonho, ninguém estaria aqui. E contamos com o apoio de todos, da sociedade, das entidades, das autoridades, dos senhores vereadores, do senhor presidente dessa Câmara, em estarmos dando mais um passo adiante para concretarmos esse sonho. Sei que vão ter muitas pedras pelo caminho, mas se nós andarmos juntos, pensando em um objetivo como essas entidades vieram se portando nesses últimos 2 meses, com certeza nós criaremos uma cidade melhor para nós, para os nossos filhos, como eu te disse, para os nossos netos. Obrigado. Passar a palavra aos senhores vereadores. Uma pergunta para cada um dos vereadores, faça a pergunta para quem nós achar que deve ser feito. Para acabar lá. E eu queria saber se há um interesse, se o município vai ter um interesse nesse projeto, que apesar da gente ter conhecido aquilo, eu achei que a explanação foi boa porque foi sucinta e assim não entrou em grandes detalhes. Mas é expressamente por isso, né? Primeiramente também parabenizar ao bom trabalho da CES, não só nisso, como em várias outras coisas, no plano diretor, que foi essencial a presença de todos os engenheiros paraginos da associação dessa casa. Na minha época eu era até presidente aqui, a participação de vocês foi fundamental e mais uma vez pensando em Paraginas. Luiz, eu gostaria de perguntar por que não foi falado aqui na explanação de você. A prefeitura estaria com a contrapartida só no terreno ou tem financeiramente algum dinheiro também? É a seguinte forma, as outras escolas, como aconteceu em Poços de Caldas, a prefeitura entrou com a contrapartida que é o imóvel, a construção. O Senai, a Federação das Indústrias, não tem recursos, os recursos dela não é destinado para a construção. Os equipamentos, mobiliário das salas de aula, laboratórios, maquinários, todos os equipamentos, esses serão adquiridos pela Federação das Indústrias. Já foi citado o valor, aproximadamente 6 a 7 milhões de reais, é o valor que a FIEM vai entrar para esse projeto. O restante, a aquisição da construção por parte do município ou de alguma entidade. O que acontece em outras cidades é isso. A cidade entra com o imóvel, a construção, o prédio, e a FIEM equipa. Certo? Respondeu a sua pergunta? Tá? E isso também aconteceu assim. Só te perguntar mais. E aproximadamente qual o valor dessa construção? Bom, o que deixa claro a federação tem que ser um imóvel que dê condição para atender a escola, né, o centro tecnológico. O valor nós não sabemos estipular, porque varia de acordo de região para região. Né? Aqui nós determinamos as entidades, né, e achamos por bem ser aquele local onde foi citado, por estar próximo do Senai e ser um local que está hoje ocioso. Então nós achamos por bem que fosse lá. Se a prefeitura tiver uma outra escola, um imóvel que possa ser adequado às instalações do CETAL, a FIEM também aceita. Isso foi proposto na presença do prefeito, né, no dia lá que nós estivemos na federação. Porém, o pessoal acha por bem ser aquele local, por estar próximo do Senai e reunir as entidades. O que seria o investimento inicial da prefeitura para que o projeto pudesse ter início, de tornar essa realidade que todos nós queremos, lógico? Quem fez até alguma avaliação em termos de terreno, porque tiveram várias negociações. A partir desses projetos de negociações, de conversações, chega-se a um valor em torno de 6 milhões e 500 mil. O CETAL equipado, pronto para funcionar, dentro de um imóvel que a prefeitura desse em forma de contrapartida.
Para aquele vazio urbano que nós estamos estimando e trabalhando com uma contrapartida entre 1,5 milhão e 2 milhões de reais. Tá? Lógico, não é questão de dinheiro vivo. Falou-se em negociações, a gente acompanhou negociações de entrar outros imóveis ou outro terreno que a prefeitura detém. Então, assim, no bojo da negociação, né? Não há exigência de um capital nesse montante, mas uma contrapartida que, somado com alguma propriedade da prefeitura, com cessão de um clube, por exemplo, possibilitasse a escola montada lá, com uma contrapartida, incluindo esses acessórios, em torno de 1,5 milhão de reais, 2 milhões. É só para me entender direito. Hoje, se o poder público tivesse esse valor de 1,5 milhão, Deus, seria o suficiente para iniciar o projeto? Seria isso suficiente para iniciar a pedra fundamental do projeto, que é o CETAL. E as próximas injeções financeiras? Aí você viabilizaria, o projeto continuaria sendo construído, pensado e já passaria para a fase de formatação do projeto de execução do parque tecnológico, que aí adquire um formato diferenciado, que aí você incentiva a empresas que têm interesse em se instalarem ali como empresas incubadoras de tecnologia ou centro de pesquisa de universidades ou de faculdades dentro do parque. Aí são sessões aí que, quando se fala no plano diretor do parque, e o zoneamento do parque, aí que vai possibilitar a colocação de áreas que permitam absorver essas iniciativas por incentivo do poder público. Mas só para me entender, se 1,5 milhão seria utilizado na compra de parte daquela área? Parte da área. Parte da área. Parte da área. A infraestrutura toda necessária, esgotamento, água, tudo seria do poder público também, lógico. Lógico, para o projeto do centro tecnológico, né, que é a pedra fundamental. Mas a princípio 1,5 milhão resolveria esse problema inicial. Sim, bem entendido, 1,5 milhão, não em cash propriamente dito, mas no bojo de toda uma negociação e de possibilidade. Mas em cash hoje seria a solução? Daria um pontapé nesse projeto? Sem dúvida, sem dúvida. E, posteriormente, para começar a construção da edificação em si, se poderia algum grupo, alguma empresa também, tem que ser um grupo mais, algumas empresas, reunirem ali para começar a construção da edificação em si. Eu acho que aí ficaria mais fácil. A questão proposta, ela trata de uma forma mais ampla, uma oportunidade. A gente, falando a respeito do CETAL, trata-se realmente de uma oportunidade para a cidade. Acho que não é dúvida que, se a gente agrega a possibilidade de permitir o acesso à informação, né, e possibilitar a cidade tratar de uma forma, uma nova perspectiva de realização empresarial, tratando a tecnologia e inovação como bases dessa nova empresa, né, base nessa nova perspectiva empresarial. Se a gente tratar o CETAL como um ponto único, inserir ele, por exemplo, numa questão de uma escola, como que a FAPAM, por exemplo, vai fazer para poder continuar expandindo? Se você tem, na realidade, todo um contexto que foi apresentado com relação à nossa localização, o nosso potencial em termos das possibilidades em termos de desenvolvimento industrial, as nossas possibilidades em termos de localização regional, né? Os outros polos que a gente tem em termos de indústrias próximos, quer dizer, a possibilidade de transformar uma área que já é preemptiva, que dentro dela, quando a gente começa a falar em termos de valores, o que ocorre é o seguinte: esse valor estimado em 1,5 milhão que está sendo discutido é da primeira etapa. Só que o que acontece junto com isso é que você tem a inserção da APP, por exemplo. O córrego Água Limpa, que circula dentro dessa área, na verdade já é uma área de preservação total, área de preservação permanente. Então, na verdade, ela não vai ser comprada, ela já é uma área, na verdade, de certa forma, pública. As outras nascentes também se inserem dentro do mesmo contexto, né? Agora, o que vai acontecer no caso com relação a esse espaço
é que se ele, na realidade, for considerado de forma fragmentada, ele pode gerar depois um complicador para que você consiga a expansão e consiga chegar então na ideia da proposta aí, que é o Parque Tecnológico. Como é que seria a distribuição de vagas para a população em geral? A população de baixa renda, quando a gente fala logo no início da proposta, falando sobre inclusão social, né? Permitir acesso a conhecimento, permitir acesso, na realidade, a adquirir dignidade futura. Acho que se a gente fala de uma proposta dessa, sem dúvida é a população mais carente. Mas eu acho que o André pode falar melhor até a respeito da questão do que, por exemplo, o Senai promoveu em determinadas famílias, falando sobre um depoimento em relação a o que acontece numa família quando você permite ela acesso à informação. Posso dizer para o senhor que 80% é de população carente. São cursos gratuitos onde os alunos receberam de meio a um salário mínimo para estudar, no período que eles estudam no Senai. Nós só, há 6 anos atrás, nós começamos aqui em Pará de Minas com 32 alunos e 2 salas de aula. Hoje nós estamos com 431 alunos e as mesmas 2 salas de aula. Então, um espaço, como foi mostrado, bem maior, que possa expandir em outras áreas. O Senai, por exemplo, vou falar pelo Senai, porque hoje nós atendemos as áreas de eletroeletrônica e metal mecânica. Se nós pudéssemos atender mecânica automotiva, construção civil, alimentos, enfim, várias outras áreas que o Senai atende, nós poderíamos aumentar bastante esse número, além de formarmos mão de obra para as indústrias de Pará de Minas e região, poderíamos estar também formando empreendedores que possam estar lançando aí ao mercado, indústrias, até incubadoras de empresas também, num espaço daquele, onde poderíamos estar aplicando empresas para poder sair ao mercado. Então, para falar para o senhor, a maior parte da população a ser atendida é a população carente, é a proposta do Senai. Certo? Porém, com o espaço que nós temos hoje e com o processo seletivo que nós somos obrigados a fazer, nós temos hoje cursos que nós temos 12 candidatos por vaga. Então, a cada candidato que passa, são 11 que são excluídos. E eu vou falar para o senhor que a maior parte dos excluídos são aqueles que poderiam estar atendendo as indústrias. São os alunos que poderiam estar atendendo a mão de obra que nós queremos qualificar para as indústrias. Então, enfim, nós temos alunos que iniciaram na escola, hoje antes vendiam até na rua, engraxavam sapato, faziam pequenos ofícios, hoje fazem seus cursos de graduação, já possuem seus veículos, alguns até casaram depois que passaram pelo Senai. Nós temos alguns que podemos citar, não vale citar o nome aqui, acho que não é o caso. Mas são diversos casos que nós temos assim, orgulho, verdadeiro orgulho de alunos que passaram por lá e que hoje brilham aí na sociedade. Eu saber se tem um tempo hábil para aprovação desse projeto, ou se nesse tempo não for aprovado, já tem alguma cidade já está especulada a receber esse projeto. Todo recurso que se é oferecido por uma entidade privada, logicamente depende de se adequar a um orçamento da entidade, E a entidade do porte da FIEM trabalha com datas rígidas para que isso aconteça. Nós sabemos sim que existe um prazo, até solicitamos que esse prazo fosse formalizado para saber que tipo de ajuda que nós poderíamos estar ajudando a regimentar para não perder a oportunidade, não sei se o André Rufino ali me responde. O bom seria um comunicado da FIEM, o orçamento nosso, no qual se pretende incluir, termina em setembro, segundo ele me diz ali, para que seja tomado um posicionamento. E, dentro desse contexto, a nossa responsabilidade aumenta, que as entidades sentem, nós não viemos aqui para transferir esse prazo, nem cobrar esse prazo, nós viemos aqui para estar solidários, para ajudar a cumprir esse prazo, ver que possibilidades, são mais cabeças pensando juntas,
para que, eventualmente, se confirmando esse prazo, de forma inclusive oficial, insistimos nisso, tá, André? Que obter este prazo que pode ser viabilizado de forma oficial, mas nós já estamos trabalhando com o horizonte de setembro. Esse é o entendimento das entidades, o Luiz Carlos poderia completar para nós. De comprometimento da FIENG com a cidade de Pará de Minas. Infelizmente, por motivo de viagem, ele está fazendo um trabalho pelo norte e nordeste do Brasil. Então, ele disse que na semana que vem nós estaremos com esse documento em mãos. E nós também precisamos de um comprometimento dele com a cidade. Está montando um setor aqui. Existem especulações, né, que Divinópolis, que Itaúna, que Betim já está também de olho nesse projeto. Mas que, devido à ligação que vários representantes da FIENG têm com Pará de Minas, então o local escolhido foi Pará de Minas. Nós já estivemos, né, na FIENG com os empresários, mostrando ao presidente, Dr. Robson, a importância de estar investindo aqui em Pará de Minas. Pará de Minas, ainda mais agora, né, que estamos aí duplicando a BR-262, que sem dúvida nenhuma trará grande benefício para a nossa cidade, e não só para Pará de Minas, como também para toda a nossa região, trazendo empresas. Eu e o prefeito estivemos há pouco tempo atrás com o professor Anastasia, e solicitamos, do vice-governador, que o ano que vem será o nosso governador, solicitando dele novas empresas para vir para a nossa cidade. Empresas que não poluem, empresas que empregam grande número de mão de obra. A gente sabe que para isso nós precisamos de estar com os nossos jovens, pessoal preparado, profissionalmente, para poder receber essas empresas. Que nós temos o nosso Senai, que, como diz o André, já formou mais de 5.600 alunos. Colocamos no mercado de trabalho aí mais de 5.600 alunos que hoje são profissionais. Esse centro tecnológico, ele, sem dúvida nenhuma, ele trará grande benefício para a nossa Pará de Minas e para a nossa região. Fazendo aqui em Pará de Minas, a nossa produção agropecuária aqui é muito forte. Nós temos sim que agregar valor no que é produzido aqui em Pará de Minas, na região de Pará de Minas. Isso é fundamental. Agora, já, como falei, já estivemos na Dr. Robson, a FIENG tem os recursos para poder investir, mas precisa da estrutura física. A FIENG, como diz o Dr. Robson, ele precisa do imóvel para poder. A FIENG estaria investindo em equipamentos, e mais pelo que ele falou, o investimento, não sei se isso foi falado aqui, na ordem de 5, 6, 7 milhões de reais. A ordem de grandeza é mais ou menos essa. Parece que isso já foi falado. Bom, nós temos que ver o seguinte: o prefeito ainda não falou, parece que o prefeito vai ficar por último ido. Sem dúvida nenhuma, isso aí tem que passar pelo prefeito, que é a pessoa que irá definir sobre os investimentos. Agora, eu tenho conversado com o prefeito, eu sei a preocupação que o prefeito está tendo em resolver esse problema. Agora, olha, nós estamos, como diz o vereador Silveira, nós estamos aí num período de crise. Muita gente fala assim, que crise? Mas estamos num período de crise. Todas as prefeituras, nós estamos vendo aí prefeituras que não estão dando conta de pagar funcionários. Nós estamos vendo isso aí em muitas cidades do estado de Rio de Janeiro.
e do Brasil, né? Agora, a vontade, é claro que isso aí é muito importante para a nossa cidade, é muito importante. Eu tenho certeza, o prefeito vai falar, que o prefeito quer sim resolver essa questão e trazer para Pará de Minas esse grande investimento que a FIEM estará fazendo para termos aqui o centro tecnológico. Agora, a preocupação, nós temos que entender isso, a preocupação que o prefeito está tendo, com os recursos que são públicos, os recursos do município. Manter a folha de pagamento em dia, os salários dos funcionários rigorosamente em dia, isso aí é fundamental. Os fornecedores que tem que receber em dia, o planejamento que já foi feito, das obras já iniciadas, isso também tem que ser, tem que ver isso. Mas eu queria dizer uma coisa que eu estava aqui pensando. Quando nós fomos construir o Senai aqui em Pará de Minas, vocês não sabem as dificuldades que eu tive. Porque foi uma verba destinada do Provida. Mas o Provida não queria entregar para que a prefeitura administrasse. Não é aqui não, em qualquer lugar. E queria que a FIENG assumisse. E eu fui trabalhar em cima da FIENG como vocês estão trabalhando hoje. Só que hoje há uma unidade, a união. Na minha época, tinha empresário de Pará de Minas brigando com a FIENG para não assumir o Senai aqui em Pará de Minas. Isso pouca gente sabe disso. A história, às vezes, quando a gente está na reunião dessa, está lembrando das histórias. Eu me lembro que eu tive que recorrer ao presidente da Assembleia na época, o deputado Agostinho Patrus, o ex-presidente do Tribunal de Contas, Zé Ferraz, que fizeram um jantar na minha casa para que a FIENG assumisse o compromisso e tivesse a responsabilidade de gerenciar aquela obra, aquela história. Estou dizendo isso apenas para mostrar para vocês a dificuldade que é. Eu estava trazendo e tive dificuldade aqui, que depois nós vamos descobrir por que havia certas barreiras. Eu até digo muito isso na minha vida, na minha trajetória política, quando eu chego em qualquer lugar e eu vejo que está havendo desavença política, eu falo, olha, eu não vim aqui para atrapalhar, porque para atrapalhar já tem gente mais, não precisa de mais um, deixa para os outros, que é melhor. Então, quando eu vejo esse movimento, eu fico feliz de ver que a mentalidade mudou, talvez pela nova geração que está, pelas lideranças aqui do nosso presidente Luiz Carlos, da CIPAM. Eu tive o prazer de pegar a CIPAM quebrada, acabando. Nós tivemos posse aqui da CIPAM com 4 pessoas. Quando nós tivemos a oportunidade de pedir, pelo amor de Deus, o Osmano para subir a associação comercial, e deu esse embate que deu, porque houve uma mudança de mentalidade e mudança de pessoas. Isso também pouca gente não deve saber, porque infelizmente a história, nós somos muito de história de lembrar fatos passados. Mas eu tive essa oportunidade de participar. Da mesma forma, quando nós fomos criar lá o CAT, nós conseguimos, como presidente na época, Zé Ricardo, que era meu amigo, nós também não tivemos muita dificuldade. Porque lá na época o prefeito era o Silésio Mendonça, que facilitou imediatamente a aquisição do terreno, e até eu fico muito feliz lá na época do meu pai. Mas eu estou só floreando isso para vocês, pela minha vivência política. 26 anos de trajetória. Passei por todas as dificuldades que vocês possam pensar. Sei de todos os problemas que nós vamos enfrentar por aí. Por isso precisa ter unidade. Por isso nós temos que ter o mesmo pensamento. Porque vocês podem ter certeza que deve ter muita gente querendo atrapalhar isso aqui. Que não seja de Pará de Minas, é de outras cidades. E querem levar o recurso para lá. Eu acho que isso vira uma briga, vira guerra. E vence a guerra quem está mais junto, quem está mais unido. Então eu fico feliz de poder participar, Zé e Geraldo Sabino, que é o idealizador desse encontro, de poder estar aqui presente, sabe? E de poder contar rapidamente uma história que eu vivi. Uma história que eu vivi e que eu não desanimei. Ele lembra muito bem que ela era prefeito, das reuniões nossas lá, das dificuldades que era para avançar, porque depois nós fomos descobrir que tinha gente trabalhando contra, e gente de Pará de Minas, que é o mais triste, Mas nós não deixamos atrás
tivemos um apoio grande na época do Júlio Maria, que fez aquela doação daquele imóvel. Falaram que aquele imóvel estava mal localizado, que a escola ia ficar escondida. Eu tinha que trazer as pessoas aqui, mas como vai estar escondido? Está na entrada da cidade, onde a cidade mais está crescendo, onde a cidade tem espaço para receber, inclusive um centro tecnológico. Não, é ruim, não sei o quê. Então eu espero que nós possamos estar junto desse projeto. Esse grupo de entidades são entidades civis de Pará de Minas. Então toda e qualquer entidade de Pará de Minas pode estar participando desse grupo. Não são essas entidades fechadas. Se você tem o seu bairro, se você tem essa comunidade, né, a própria igreja também, através da Forania, também que tem influência em vários bairros de Pará de Minas, que tem seus... as suas comunidades, elas também podem estar participando de todo esse projeto. Então todas as entidades de Pará de Minas, as que não estão aqui não são por discriminação, não são por nada. Todas elas podem estar nos procurando, que elas estavam participando desse projeto. É de interesse de toda a comunidade. Mantenha o orçamento para o próximo ano, que o Zezé deu carta branca e nós iremos trabalhar no sentido de viabilizar o terreno e com certeza viabilizar o centro tecnológico da nossa cidade. É claro que nós temos que, depois da apresentação da Glaucia, arquiteta aqui, é claro, com a participação dos arquitetos, dentro daquele terreno, que o André sabe perfeitamente qual que seria a proposta nossa, veio com uma coisa muito maior do que a gente pensava. Eu até pedi uma caneta aqui, o Zezé pediu o Zezé para falar isso, só para permitir, para vocês entenderem quem ainda não conhece. Dentro daquela planta ali, todinha, que tem 110 mil metros, só essa área aqui, que eu vou delimitar aqui mais ou menos, essa aqui, ó, essa área aqui mais ou menos, o proprietário dela pediu 2.800.000 reais. Nesta área aqui, ó, isso aqui mais ou menos, ó, o proprietário pediu 2.800.000 reais. Eu e o Joel trabalhamos muito o tempo todo com o Zezé também, tirando uma parte que não é área de preservação aqui em cima, que seria mais ou menos 39 lotes, que a prefeitura disponibilizaria para fazer a infraestrutura, calçamento, rede de esgoto, água, iluminação, para que o proprietário pudesse comercializar esses lotes. E dentro desse contexto nós teríamos aí uma diminuição do investimento feito pela prefeitura na compra do terreno. Então, e nós estamos amadurecendo essa ideia há muito tempo. E agora nós estamos vendo que o que a gente estava pensando, a proposta hoje colocada é uma coisa de uma amplitude muito maior. Se essa área de mais ou menos 30% desse valor, dessa área total aqui, vale 2.800.000, eu tenho que compreender que isso aqui tudo não vai valer menos de 8 milhões de reais. E além disso, nós temos ainda que construir. É uma construção que vai ficar em torno de 2 a 3 milhões de reais. E aí fica a sugestão. O que pode ser viabilizado dentro de uma realidade que discutir coisas que não são possíveis de ser feitas, eu acho até perda de tempo. O projeto é importante, a ideia é excelente e nós estamos abertos, como sempre estivemos. O André esteve diversas vezes comigo, com o Dr. Joel, o prefeito, e nós sabemos das condições que a prefeitura tem de fazer. Inclusive temos propostas, o Zezé vai falar, para ser apresentado ao dono do terreno. E a partir daí, chegarmos de vez a executar esse tão sonhado projeto. Então aí eu pergunto, qual que é o custo do projeto dentro de uma área possível de ser adquirida pelo município? Qual que é o investimento que a FIEM vai apresentar? Qual que é a proposta dos empresários para a realização do projeto? O que pode ser feito por cada empresário, se ele entra com dinheiro e será convertido em bolsas no futuro para ser dadas a seus funcionários? Qual que seria a disponibilidade? Olha, nós temos 50 empresários, cada um vai dar R$1.000 por mês, 50 mil por mês,
e são 50 empresários, no final do ano nós temos tanto de dinheiro. O que pode ser viabilizado por cada deputado, o Inácio, o Antônio Júlio, Eduardo, para a gente conseguir a obra, já que o terreno tem que ser adquirido pela prefeitura. Para que a prefeitura não fique simplesmente só com a responsabilidade de comprar o terreno. Porque é muito fácil transferir responsabilidades. E eu e o Zezé não temos nada a esconder de ninguém, mas a realidade, para quem está acompanhando, sabe que as coisas, infelizmente, esse ano tem acontecido coisas que têm inviabilizado a gente executar algumas coisas, alguns projetos, mas de qualquer forma nós estamos mantendo os nossos compromissos, todos os compromissos com pagamento de fornecedores, pagamento de funcionários em dia, infelizmente as obras no ritmo menor, mas estamos fazendo todas e com certeza complementá-las todas até o próximo ano, se Deus quiser. E além disso, outras demandas que aparecem à nossa porta, nos vereadores, a todo instante. Então o que a gente precisa discutir são essas coisas para discutirmos coisas possíveis de ser feitas. E tenho certeza que o prefeito é de portas abertas, como sempre esteve. Vocês da associação têm dado uma contribuição, já deram no plano diretor e continuem dando. E eu quero aqui fazer um agradecimento especial, apesar da discussão dos vereadores, mas que a Câmara tem sido uma grande parceira da prefeitura. Indiferente das questões pessoais e partidárias de cada um aqui, eles têm sempre ajudado a prefeitura, nós precisamos dos vereadores, estão sempre do nosso lado, nos ajudando. Quero também salientar o apoio que o Inácio tem nos dado junto ao governo, o próprio Eduardo Barbosa conseguindo recursos, com certeza o Antônio Júlio também vai viabilizar qualquer coisa para ajudar, qualquer recurso para ajudar a nossa cidade. E é isso que a gente quer, terminar os 4 anos e dizer, estamos deixando a prefeitura saneada, com responsabilidade e pronta para continuar os investimentos. Quando foi feita uma pergunta ali, uma indagação,